Cenas de um futuro socialista. Eugene Richard. Na data que eu gravo essa análise é dia de São Calixto I. Esse santo nasceu em Roma no século II d.C. Nasceu escravo, fugiu e acabou recapturado e torturado, enviado a trabalhos forçados nas minas de sal na Sardenha e, tendo por fim convertido-se a Deus, ele cresceu na fé e na graça até a sua liberdade, tornando-se depois Papa da Santa Igreja em 217 d.C., ao qual hoje então pedimos: São Calixto I, rogai por nós, para que nenhuma injustiça se cometa nessa análise e tudo que aqui se disser cumpra os desígnios do nosso bom Deus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. São Calixto I, rogai por nós. Este é um trabalho de análise literária e não reproduz as opiniões e pontos de vista do autor. Pode conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. O autor nasceu e viveu na Alemanha, formou-se em Direito e Economia, atuou como jornalista, editor e foi também político do Partido Liberal Clássico, que diz respeito ao conjunto de ideias que se opõem ao socialismo. Defende o livre mercado, as liberdades individuais e uma boa medida de nacionalismo. Vale ressaltar que, com o tempo, o marxismo sequestrou esse termo liberal ou liberalismo e fez deles sinônimos das políticas progressistas, de modo que hoje, ao dizer liberal ou algo do tipo, é preciso especificar de qual liberalismo se trata. Aquele que tinha coerência, equilíbrio e se aproximava dos valores do conservadorismo, trata-se do liberalismo clássico ou tradicional, e foi sempre antagonista dos projetos comunistas. Essa obra é um clássico da década de 1890. Mais de 100 anos atrás. Sua narrativa é a história fictícia, mas reais em muitos países, depois de uma nação que se tornara comunista. Mas, porém, aqui o autor trata do escalonamento desse país até tornar-se totalmente adepta das políticas socialistas. Então, aqui se narra os sentimentos e expectativa das pessoas com a chegada e instauração completa do opressivo, mas sedutor sistema comunista. E todo o desfecho é contado pela ótica do personagem protagonista que apoiava e abraçava as ideias marxistas e acreditava ardorosamente naquilo que Marx e Engels escreveram, as fábulas de uma sociedade sem religião, sem fé, sem capitalismo, sem laços familiares e que tinham tudo em comum. Isto é, todas as velhas ilusões coletivistas que do século XIX em diante se mostraram extremamente malignas e impraticáveis, e que custaram, como ainda faz, a vida de milhões de inocentes. Mas na época de Richard, que faleceu no início dos anos 1900, o socialismo ainda era discutido como uma grande revelação social, uma esperança que acadêmicos e intelectuais compartilhavam com o povo, dando a eles motivos para sonhar e imaginar que o paraíso na Terra era possível de ser construído, se todos, claro, aderissem como fiéis e devotos tudo que Karl Marx pregou. E era assim que pensava e sentia o narrador e protagonista no livro. No primeiro capítulo, ele descreve a chegada oficial do comunismo, narrando feliz os detalhes do dia da celebração, o grande evento que inaugurava o regime socialista no seu país. A bandeira vermelha do socialismo internacional tremula no palácio e em todos os prédios públicos de Berlim, nos conta ele, orgulhoso e satisfeito, porque, como ele próprio diz, ele também teve uma pequena participação naquilo que ele chamou de novo nascimento da humanidade. Era um dia feliz para ele porque, assim como muitos outros ali, ele esperava que o socialismo seria o reinado da fraternidade e filantropia universal. Mas embora não enxergassem porque o comunismo também opera a nível mental e espiritual, produzindo uma cegueira cognitiva, aquele novo modelo social tinha tudo para dar errado. Veja que, apesar de o comunismo anunciar a igualdade e extinção das classes e dos privilégios, branco, burguês, capitalista, a primeira iniciativa ao tomar o poder, tanto em Berlim como contado nessa ficção, quanto na vida real dos países que se tornaram comunistas, foi o de selecionar entre os dirigentes do partido, a cúpula, aqueles que gerenciariam as cidades e territórios, ou seja, já se formava desde o início uma elite privilegiada para governar, aqueles mais fiéis ao mandatário principal, o líder do partido. Mas mesmo vendo ocorrer a mesma elitização e hierarquização pelo poder e prestígio que antes o marxismo denunciava contra o capitalismo, de todo modo o projeto se seguiu. E a providência seguinte foi remover as estátuas e ícones da história, tradições, cultura locais. Isso porque apagar o passado é a prática comum dos governos marxistas para que o povo perca sua memória
e as próximas gerações não tenham vínculos com sua terra, sua origem, sua língua ou feitos e lutas do passado. E com isso sejam cidadãos universais, desapegados de seu país, de seus ancestrais ou da sua pátria. Isso os torna mais abertos aos novos valores promulgados pelo sistema comunista, que desvincula o indivíduo de sua família, de sua casa, crenças ou o que for, que possa opor-se ao coletivismo promovido pelo socialismo. E cabe aqui lembrar das cenas trágicas que assistimos nos eventos pós-George Floyd, o homem negro americano falecido sob escolta de policiais brancos nos Estados Unidos. Seguiu-se a esse fato a depredação de estátuas e monumentos de personagens históricos nos Estados Unidos, Europa e até no Brasil, com o ateamento de fogo na estátua do bandeirante Borba Gato, em São Paulo, por militantes petistas. E toda essa balbúrdia incentivada pelo Black Lives Matter teve, claro, com a clara conotação ideológica de apagar a história e reescrevê-la. A acusação de que Lincoln, os pais da Constituição Americana ou os desbravadores portugueses no Brasil foram donos de escravos e estupradores. Tudo isso era só um álibi para executar o procedimento padrão marxista de remover os laços de um povo com suas tradições históricas. Por isso consta do Manual Comunista. É o denunciado por Orwell também no livro 1984 sobre o Ministério da Verdade, encarregado justamente de eliminar os fatos históricos verdadeiros e substituí-los por invenções comunistas de heróis marxistas que, na realidade, foram opressores e bandidos, como Che Guevara, Fidel Castro, Hugo Chávez, para citar nomes mais atuais. E assim se fazia em Berlim comunista, na ficção de Eugene Mitcher. Os bustos e decorações dos verdadeiros heróis alemães foram trocados por personagens estrangeiros e socialistas, que nada tinham a ver com a história de vida daquele povo. Mas o narrador, àquela altura, ainda achava aquilo tudo normal e maravilhoso. Um mundo novo requer um cenário social novo, é o que ele dizia. Assim que se estabeleceu o partido, logo providenciou a reestruturação de Berlim para que tudo ali expressasse a imagem e superioridade do sistema comunista em frente a seus concorrentes de Inglaterra e Estados Unidos, que não tinham sucumbido à Revolução. Azar deles, pensava o narrador, um típico cidadão alemão comunista desde berço e criado para idolatrar o partido e as promessas socialistas. Suas expectativas agora, dele e da família, Paula, a esposa, Franz, o filho mais velho, Enz, o filho mais novo, Agnes Miller, a nora, e Anne, a caçula, era de se mudarem para uma casa e bairro melhor, já que todas as propriedades pertenciam agora ao Estado, ou comunidade, como o partido então nomeou. Se tudo era para o bem comum, para a comunidade, ele e sua família receberiam uma casa e um lugar melhor para viver, como reconhecimento do esforço que mantiveram para fazer prosperar as ideias comunistas ali na sua cidade. O partido, no entanto, tinha outras urgências, e o que fez foi confiscar os bancos, dinheiro, imóveis, fábricas e maquinários que pertenciam a indivíduos privados ou ao governo anterior. Isso valia para bens pessoais também. Ninguém deveria mais possuir imóveis, veículos, máquinas ou ferragens de nenhum tipo. Tudo seria coletado pelo Estado para ser igualmente distribuído à comunidade, pois ali todos eram iguais. Você já viu isso em algum lugar? Lá na Fazenda dos Bichos, os porquinhos não chegaram a essa mesma conclusão de que todos eram iguais, mas alguns eram mais iguais que outros. Justamente a classe dos porcos que chefiava a fazenda e liderava a Revolução dos Bichos, ficção também de George Orwell. Pois ali na Berlim socialista, a cúpula do partido eram os novos proprietários de tudo que antes eram propriedade de outros. A justiça social do comunismo, como Cuba, Venezuela, Coreia do Norte ou China, nos mostra no século XXI, é de que ninguém tem nada e todos são obrigados a fingir que são felizes. Pois você achou o quê? Klaus Schwab não estava mentindo, ué. Ele só esqueceu de nos avisar que a tal felicidade nesse novo mundo da Agenda 2030 seria imposta por decreto governamental. Ou você simula e se comporta como se estivesse feliz e satisfeito, ou perderá créditos sociais e terá muitas complicações com o governo. Assim, em Berlim, todos tiveram de entregar seus pertences e saldo bancário ao governo do partido. E por decreto, todos dos 21 aos 65 anos de idade eram obrigados a trabalhar e, em lugar de salário, como antes, receberiam cotas proporcionais ao tamanho da família, para se alimentar e viver. O trabalho agora era em função do bem maior, da manutenção da tal coletividade. É a famosa igualdade que nivela todo mundo por baixo. Engole essa, comunista. Ai, ai.
Outra iniciativa do novo governo foi transferir a poupança e economias em dinheiro depositada nos bancos para contas especiais que só o partido tinha acesso. Isso atingiu profundamente a Agnes, a nora, que tinha economizado por anos uma boa quantia e pretendia investir no seu casamento com Franz. Houve um descontentamento e um princípio de tumulto na frente do palácio do partido, de pessoas que se sentiam prejudicadas com aquela medida de confisco da poupança. Mas, oportunamente, o grande chanceler apareceu na sacada e acalmou a população, pedindo que confiassem no partido e esperassem dias melhores. Todo o sacrifício deles, dizia o chanceler, era por uma causa maior, o bem da coletividade. Isso é muito emblemático e sugere o que pode ocorrer em decorrência da implantação da moeda digital e extinção do dinheiro físico de papel em nossos tempos atuais. Há qualquer alegação do governo de que a pessoa violou alguma regra social da ONU, por exemplo, um valor em multa pode ser automaticamente debitado dos seus créditos digitais. Ou se o indivíduo falar algo contra o mandatário ou alguma resolução estatal, também pode ter retido do seu dinheiro um valor em forma de multa ou algo assim, e ele não poder sequer acessar sua conta ou o seu saldo bancário. Quem duvida que há políticos e chefes de Estado ou plutocratas globalistas com coragem de fazer isso? Eles só não têm ainda os meios técnicos e tecnológicos para isso, mas vontade não lhe falta, pode ter certeza. Moraes do STF não congelou os bens e contas bancárias de pessoas só por criticá-lo? A justiça não deu sentença de prisão a um youtuber por chamar Flávio Dino de gordo? Junto com uma multa de 50 mil reais que, se ele tiver isso em conta, lhe será confiscado imediatamente? Isso é o comunismo. Concomitantemente também foi estabelecido em lei que as forças de segurança do Estado antigo, polícias e exércitos, fossem dissolvidos. E só para constar, a ONU já enviou proposta aos países como o Brasil que desenvolvesse um plano de extinção da polícia militar, sob o pretexto de que a polícia é truculenta, é racista, opressora. E não, por acaso, os partidos de esquerda, claro, sempre eles, diuturnamente tentam dificultar o trabalho das polícias e apresentam projetos de lei para tirar as armas dos policiais, atrapalhar seus planos de carreira, suas aposentadorias, e a mídia, também fazendo parte disso tudo, aliada dos comunistas, denigrem a instituição da polícia o quanto podem. E o mesmo para o exército, que foi deixado às mínguas e sem recursos nos governos Dilma, PT, Lula, propositalmente deixado a morrer por asfixia financeira. E das mudanças no novo Estado socialista em Berlim, também constava o envio das crianças para casas de manutenção do Estado, onde aprenderiam desde cedo a guardar as cláusulas do partido. E não obstante, as funções sacerdotais dos clérigos e líderes religiosos estavam sumariamente restritas à fiscalização e liberação prévia do Estado. Todos os padres ou equivalentes deveriam ter uma função laboral na nova comunidade, uma atividade profissional por 8 horas diárias, e somente depois desse expediente, se ainda eles quisessem exercer o ofício de sacerdote, é que poderia fazê-lo nos locais e da forma como discriminados pelo partido. Triste também era o moral da família, que estava muito baixo, pela perda da menina N, encaminhada às escolas de internação do Estado, e pela perda das economias de Agnes, confiscada pelo governo. A Agnes chorava inconsolada e Paula, sua sogra, tentava consolá-la com a notícia de que o governo havia aprovado um pacote de benefícios. Ele daria um vale ou um tipo de assistência financeira aos jovens que estivessem a se casar, como ela. Mas Agnes se indignava ainda mais e dizia não querer nada do Estado ou de ninguém, mas apenas o fruto justo e digno do seu próprio suor e esforço. Abalado, mas ainda resoluto, o narrador e chefe daquela família dizia consigo mesmo: é preciso estar muito firmemente alicerçado nos princípios socialistas para suportar tais reveses sem desanimar. Tá. Reveses também enfrentavam as famílias que foram separadas por conta do sistema de distribuição do trabalho que o partido criou. Maridos ou noivos, como Franz e Agnes, foram deslocados para cidades distantes para exercer alguma atividade profissional que tivesse demanda por lá. E as esposas e noivas eram encaminhadas para outras cidades, a quilômetros de distância de seus companheiros, enquanto que seus filhos pequenos tinham de viver em internatos também longe dos pais e irmãos. E para justificar, mais a si mesmo que aos seus entes queridos, o narrador dizia em tom pouco convincente que o governo teria compreensivelmente dificuldades de alocar tanta mão de obra num único lugar ou cidade. Era preciso distribuir para atender igualmente todos os municípios. Como poderia o chanceler ou o partido, isso o narrador dizendo, resolver uma questão dessas de modo a deixar todos satisfeitos? Isso seria impossível. Mas Agnes, extremamente amargurada com o governo, dizia: é simples.
Bastava o governo não se meter na vida e escolha das pessoas e deixar elas mesmas decidir o que fazer da própria vida. E ela estava certa. Governo algum tem condição de resolver todas as questões envolvendo cada pessoa ou família de cada cidade e lugar. Por isso mesmo, ele não deve nem tentar. Não cabe ao governo interferir na vida privada das pessoas. Deve-se deixar elas mesmas cuidar de suas vidas e escolhas. Mas não é assim no comunismo. No comunismo, todo governo torna-se totalitário justamente por querer intrometer-se na totalidade dos assuntos políticos, econômicos, sociais, familiares, conjugais. Tudo ele quer legislar, determinar uma regra, definir o que os indivíduos podem ou não fazer, nas mínimas coisas. Exemplo disso são os ministros da Corte Máxima Brasileira que invade as atribuições do Congresso e dos deputados e senadores para opinar juridicamente sobre todas as pautas de competência exclusiva do Congresso e não do STF. Discriminação das drogas, quantas gramas de maconha a pessoa pode portar, com quantos meses uma gestante pode assassinar o feto, como cada família beneficiária do Bolsa Família pode gastar o dinheiro delas, e assim sucessivamente. Em tudo os supremos ministros se metem, porque sua mentalidade é a de um típico agente comunista, implantando uma comuna socialista onde tudo é decidido pela cúpula do partido. Mas apesar de todas as turbulências que já ocorriam na sempre má gestão socialista, o pai de Franz relutava em aceitar a realidade de que o comunismo não funciona. E diante da escalada da crise social que se avolumava, ele insistia em manter a esperança na utopia de um paraíso comunista aqui na Terra. E renovava sua fé repetindo como se rezasse o rosário: tudo vai melhorar no futuro, tudo vai melhorar no futuro. O grande líder, o partido, a causa comunista hão de vencer os obstáculos. Puro desespero. Mas nessa peleja o governo também apropriou-se das propriedades agrícolas e seus inícios, meios e fins utilizados para a produção. Gado, suínos, terras de plantio, armazéns de grãos, tratores. E quando comunicou aos trabalhadores desses lugares que agora já não tinham patrões nem chefes e que tudo pertencia ao governo, esses funcionários resolveram então reivindicar sua parte na justiça e igualdade social do Estado comunista e deixaram suas atividades no agronegócio e migraram para os grandes centros urbanos. Se todos eram iguais, não queriam eles fazer o trabalho duro e braçal que outros não queriam. Se era para ser justo, queriam sentar num escritório, fumar um charuto, tomar uísque, enquanto projetavam o futuro farto e tranquilo, igual viam os patrões fazerem a vida toda. E à medida, pois, que o caos da migração para os centros das cidades virava a Alemanha de pés para o alto, o governo criava mais leis e decretos para conter a crise. Mas isso só piorava, gerando mais problemas aonde já estava um caos. Com isso, o governo decretou que ninguém poderia mais deixar sua localidade sem prévia autorização estatal. E foram emitidos bilhetes de licença obrigatórios que concedia ao seu portador o direito de ir e vir a uma região determinada no bilhete. Mas sem isso, as viagens estavam proibidas. O governo queria evitar a fuga de mão de obra e a superlotação das metrópoles. Todavia, isso não resolveu o problema da escassez de mão de obra para alguns setores, pois se podia proibir das pessoas migrar para as cidades urbanas e industriais, continuava sendo muito difícil convencê-las de continuar a trabalhar nas mesmas atividades produtivas sem que fossem tão ou mais remuneradas que antes. E a alternativa vislumbrada pelo partido foi então forçar, sob pena de prisão ou morte, os trabalhadores a executar as tarefas profissionais necessárias, mesmo que não quisessem ou se sentissem injustiçados. Em pouco tempo, esses trabalhadores passaram a ser vistos pelo partido como inimigos do Estado, os opositores a impedir que o socialismo desse certo. Pois eram individualistas, egoístas e não colocavam o bem coletivo ou a causa comunista acima de seus interesses pessoais. Eles estavam contaminados pelo antigo regime e vícios do capitalismo e burguesia. E isso abriu as portas para o governo pensar em campos ou centros de redução social, um lugar onde esses indivíduos mais questionadores e menos submissos poderiam receber a devida instrução para reaprender a pensar de maneira correta. Isso não lembra a guerra de Lula contra o agro? Não lembra o regime de exploração e manipulação que o PT faz para com os sem terra, os sem teto, os outros grupos militantes? Força-os a viver em barracas de lona subjugados a promessas eternas de que terão uma terra para plantar e viver, mas isso nunca se realiza. E nesse meio tempo o partido os utiliza como massa de manobra eleitoral, ou para promover depredação, bloqueios de rodovia, tumultos em prol de causas políticas e sociais, que no fim só beneficiam os próprios líderes do partido. E na China, o Partido Comunista Chinês não envia para os centros de reeducação todos que desobedecem o que o partido quer?
Pois é, isso é comunismo, né? Ademais, a comunidade socialista de Berlim vivenciava aquilo que é mais típico no comunismo e que faz jus ao ditado fazer caridade com o chapéu alheio, ou seja, patrocinar assistência social usando os recursos já escassos daqueles próprios que vão ser beneficiados pela ajuda, ao invés do governo usar o que a máquina pública arrecada. O que por si só já é também o dinheiro das pessoas. Mas seja como for, numa certa manhã apareceram caminhões por toda parte indo de casa em casa, a mando do governo coletar os móveis e utensílios das pessoas. E nosso narrador recebeu também ele a visita da equipe do governo. E esta levou sofás, camas, armários. Dizia-se, o partido, que aqueles objetos eram de propriedade comum, eram da coletividade, sempre a coletividade, e seriam usados para abastecer os tais centros educacionais infantis e os lares para idosos, ambos uma iniciativa do governo para, em tese, cuidar e dar assistência às crianças e velhos. Mas o problema era que quem pediu que o governo se responsabilizasse dessa forma pelos idosos e crianças dos outros? Deixasse cada família cuidar de seus. Não é preciso que o Estado se envolva nessa questão. Mas o Estado socialista quer ser como um grande pai, envolvendo-se em todos os setores e particularidades dos indivíduos. E fato é que no regime comunista o Estado se agiganta de tal maneira que depois de controlar todas as áreas da vida particular das pessoas, passa a tentar controlar também o que elas pensam. E essa ambição desmedida do STF e do PT de censurar as redes sociais não é também parte disso? É o ensaio de um futuro governo socialista, onde o Estado controla o que as pessoas falam e pensam. Elogios só podem ser feitos aos membros e líderes do partido. Críticas e xingamentos somente a indivíduos da direita. Se você disser, mesmo em tom de meme, que um comissário do partido é gordo, por exemplo, até isso vai resultar em prisão e multa para o terrível criminoso que fez piada com o supremo gostosão comunista do STF. E isso é só o princípio das dores no regime socialista. E outro fato estabelecido naquela loucura diária foram a questão da nova moeda e das novas moradias. Com a antiga forma de compra e venda do capitalismo suspensa, o governo emitiu cupons nomeados de uso válido apenas para o portador, que tivesse o seu nome no bilhete impresso. Como um tipo de cheque, cada bilhete tinha um valor estipulado igual para todos, com o qual seria permitido a troca por gêneros alimentícios, de vestuário, de higiene, disponibilizados nas lojas do próprio governo. E quanto à moradia, todas as casas e habitações também pertenciam agora ao governo. E o partido passou a sortear e distribuir as famílias entre vários alojamentos mal feitos e mal iluminados. Algo como um quarto, com algum minúsculo puxadinho ou sótão no aglomerado de apartamentos, também divididos assim e todos lotados de pessoas estranhas, e sempre barulhentos e sujos. Não é preciso dizer que as boas e espaçosas residências bem localizadas e individuais foram destinadas aos membros da elite do partido. O resto da população deveria se espremer nesses cortiços do governo e celebrar a bela vida comunitária que tiveram a sorte de ganhar. Afinal, podia ser pior, né? Podiam estar nos campos de trabalhos forçados ou descansando debaixo de 7 palmos de terra. Mas é curioso que até aqui, o pai de Franz e Anne, o marido de Paula, continua a defender o socialismo. Para cada uma dessas terríveis mudanças aplicadas pelo partido, ele se esforça para criar uma nova e original desculpa, mas percebe-se que ele está mais tentando convencer a ele mesmo do que aos outros. Ele, e como os comunistas atuais, que ao serem confrontados com os fatos sobre as mortes, tirania, assassinatos e má gestão dos governos marxistas desde sempre, como os gulags, Holodomor, o massacre da Praça da Paz Celestial na China, ou o estado de penúria que vive os cubanos, os norte-coreanos, os venezuelanos. Esses comunistas universitários e de redações de jornais dizem ad infinito, deturparam Marx. Ou chegam ao grau máximo de psicose ao afirmar, como fez vários jornalistas e pseudo-professores de história do YouTube, que Nicolás Maduro, líder comunista da Venezuela, é de direita. Não sabia não? Ai. Isso pra alegar que a ditadura lá não é coisa de comunista não, é de liberal, é de conservador, de capitalista, de alguma coisa assim. E com as moradias pré-determinadas e as cozinhas comunitárias, os maridos e esposas foram separados, pois como os locais e horários de trabalho eram sorteados aleatoriamente, e os locais de moradia também, os que eram casados dificilmente coincidiam nesses detalhes, o que os fez ter vidas separadas como se solteiros fossem. Deprimido e amargurado, os milhares de cidadãos vítimas do comunismo.
acabavam sofrendo e seu sofrimento parecia não ter fim. Mas, não obstante, mesmo assim, mais uma vez, o narrador achou algo o que defender e justificar. Diante da forçada separação dele e de Paula, e deles para com seus filhos, e depois de perderem a casa, trabalho, móveis, a renda e a boa vida que levavam, um pouco envergonhado, sim, mas ainda assim firme, ele dizia: mais tarde, todas essas coisas serão diferentes. Quando os novos arranjos se concluírem e o período de transição tiver passado, tudo será magnífico. Ai, ai. E se isso ocorreria? Só se o regime socialista ali caísse, né? Porque o socialismo e vida feliz são coisas antagônicas, mas, para efeito de tentativa, o governo comunista de Berlim instituiu que houvesse apresentações teatrais nos prédios das antigas igrejas que tiveram seus cultos e missas proibidos ou alocados em outro lugar. As encenações teatrais eram representações dos grandes feitos comunistas pelo mundo e a glória futura definitiva do socialismo. E no transcorrer disso tudo, à medida que os problemas vêm à tona, é impossível para um narrador negar as evidências e fatos que desvelam o que já sabíamos, que o comunismo não funciona. Não importa o quanto de dificuldades, injustiças ou males ocorram no capitalismo. No comunismo, tudo isso só irá multiplicar 100 vezes pior. E quanto a isso, nosso protagonista já admitia que a desonestidade havia aumentado. Mesmo sem a moeda, o capital, o ouro ou a prata, a corrupção, ganância e o roubo continuavam existindo. Funcionários do Estado se envolviam em todo tipo de fraudes, negligência e troca de favores. Mercadorias eram adulteradas, cupons, bilhetes, certificados, tudo era violado e fraudado. Nenhum serviço prestado pelo governo funcionava e todos os funcionários de todos os setores e departamentos eram ou corruptos ou desmotivados e, em quaisquer dos casos, os serviços que prestavam eram os piores possíveis. O que levou a muito contragosto o narrador a reconhecer: até aqui, diz ele, sempre me consolei com a certeza de que as coisas melhorariam, assim que sobrevivêssemos ao período de transição. Mas agora não posso esconder que, de mim mesmo, o fato é de que tudo só faz piorar. Acho que querer melhorar de vida é algo inato às pessoas, e quando elas não conseguem expectativas disso porque o Estado as obriga a se nivelar aos outros que não querem crescer e nem evoluir, essas pessoas então frustradas recorrem aos meios desonestos que encontram para melhorar de vida, mesmo que burlando o sistema que as obriga a permanecerem estagnadas, pobres e sem nada. E na tentativa de melhorar sua imagem, o governo promoveu eleições gerais. Mas como era previsível, o partido que ganhou, adivinha? Era o que já estava no poder e que havia instituído aquele regime comunista. E também, como previsto, o partido opositor foi desmantelado logo após as eleições e seus integrantes presos e perseguidos por acusação de corrupção, motins ou outra coisa sem lastro, na verdade. E na vida real, meu irmão, não é isso que ocorre nos regimes comunistas e totalitários? Hugo Chávez, Nicolás Maduro na Venezuela, sempre ganharam as eleições, mesmo sendo odiados pelo povo. E em seguida, perseguiram e prenderam os opositores do partido que com eles concorreu. Foi assim com Guaidó, Maria Corina, Edmundo Gonzalez. Também é assim na Rússia, na China, na Coreia do Norte. Sempre é o partido do ditador no poder quem vence o pleito eleitoral, mesmo com rejeição de todo o país. Milagrosamente, na hora da votação, todos esquecem a fome, a pobreza, a opressão, a miséria que vive e causadas pelo governo e resolvem, olha só, eleger de novo o carrasco que as tortura. No Brasil, o sapo barbudo de 9 dedos aprendeu esse truque e junto com o STF desenvolveu a arte de conquistar os coraçõezinhos dos eleitores e mesmo sendo repelido e vaiado aonde quer que vá, por um milagre divino, as urnas disseram que o ditador rejeitado, venceu as eleições. Ai, evidentemente, também, com a manutenção do mesmo partido no poder, os mesmos problemas continuariam acontecendo. E no limite do tolerável, começou a faltar, na Berlim socialista, itens básicos de todos os tipos. Para higiene, vestuário, alimentação básica. No início se dizia que havia muita procura por tais produtos e as pessoas os compravam devido às imensas vantagens do comunismo. Mas logo, tornou-se impossível esconder que o motivo da escassez era que o Estado socialista não tinha condições técnicas e nem financeiras ou industriais de produzir. Era um Estado incompetente, corrupto, incapaz de estabelecer relações comerciais internacionais para negociar com outras nações, já que os tratados comerciais internacionais exigiam certo grau de liberdade e direitos para os trabalhadores.
dos países para que fizessem negócios e transações comerciais, coisas que um país comunista normalmente não consegue oferecer, pois o que mantém o regime no poder é o oposto disso, é o contrário da liberdade e direitos, ou seja, a opressão e a coação de seus cidadãos. É por isso que todo país comunista acaba surgindo um mercado negro paralelo ao oficial, e todo tipo de mercadoria estrangeira é arranjada se, claro, paga o preço adequado, que é sempre muito alto. E o governo comunista local acaba tendo de fazer vista grossa para esse comércio irregular, porque ele sabe que se combater esse mercado, seu país entrará em colapso fatal, o que só significa uma coisa, como já dissemos, né? Que o comunismo não funciona. Ai, ai. E triste também é que, com a escassez de produtos dos gêneros alimentícios, houve, na Berlim socialista, um decreto reduzindo a quantidade e qualidade de refeições diárias. Era a fome e miséria do comunismo chegando. E nesse caso, só restava ao narrador, que fora fiel defensor do comunismo, se lamentar. A refeição da noite será de 1,5 litro de sopa. De farelo, de cevada ou outra coisa, como sopa de pão. E durante o dia, cada um receberá 400 gramas de pão e 150 gramas de café. Esporadicamente, quando a economia permitisse, as pessoas receberiam um peixe ou meio quilo de carne. Mas no discurso do chanceler, líder máximo do Partido Comunista em Berlim, ele dizia: esse sistema de controle alimentar trará boa saúde e nutrição adequadas para o povo, pois, apesar de simples, não estará contaminado com a gula nem com a ganância individual do antigo regime e o capitalismo. Nessa nova ordem comunista, os princípios da alimentação simples e natural será seguido em função das boas práticas de etiqueta de saúde e de preservação ambiental. Isso até me lembrou o discurso do Molusco na ONU em setembro de 2024, vomitando com sua voz rouca e nojenta o script da Agenda 2030 do globalismo. O sapo mentiroso falou em futuro comum, interdependência, acordos climáticos, defendeu Cuba comunista, criticou o capitalismo. Claro, só não falou das fraudes do seu amigo Nicolás Maduro, né? Também citou as fake news, os discursos de ódio, o vitimismo da mulher e dos LGBTs. Enfim, fez o que todo tarado por Karl Marx faz, que é bajular o comunismo e fingir que ele é perfeito. Então, ficava claro para o narrador, ou qualquer outro comunista, que o socialismo nunca quis ou foi ou será capaz de beneficiar seus cidadãos. Toda a verborragia de Karl Marx sobre mais-valia e expropriação do lucro do trabalhador é puro preciosismo retórico, um jargão para instigar as massas e criar revolta nelas, para que odeiem o livre mercado e abracem o comunismo. Mas tão logo o socialismo seja implantado, nenhum trabalhador recebe sua parte produtiva. Ao contrário, ele perde o que já tinha e passa a trabalhar de graça para o Estado, se alimentando de sopa e pão, tendo seus filhos criados pelo Estado em casas de internação e vendo a si mesmo e seus entes queridos definhar de fome e pobreza, todos aglomerados em cortiços ou apartamentos insalubres, com dezenas de outras famílias. E nessa parte, apenas na fome, na doença e na pobreza, é que todos no comunismo são iguais. Só assim a igualdade social no comunismo se realiza. Assim sendo, o fim do narrador foi o de ser morto na balbúrdia e caos que o comunismo gerou naquele país. Seu filho mais velho, Franz, fugiu com a noiva, Agnes, para os Estados Unidos. O mais novo, Hans, sobreviveu internado numa escola pretendendo também fugir do país. Dona Paula, a mãe, ficou enferma e convalesceu em depressão e demência. Vovô morreu também em depressão. E a pequena Anne contraiu doença pulmonar devido à insalubridade do lugar onde foi internada e também faleceu. E outra vez, então, se diz: isso é o comunismo. E o comunismo não funciona. E assim, então está escrito: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmos 121, 1 e 2. E assim encerra a análise da obra Cenas de um Futuro Socialista, de Eugene Richter.